Os militares costumam encobrir novos projetos para obter vantagem contra seus inimigos, sendo o ramo da aeronáutica um dos mais cheios de segredos. Desde discos voadores até aviões supersônicos ainda secretos, eis aqui as aeronaves militares mais secretas da história, podendo até servir de explicação para o avistamento de OVNIs. Número 10. O monstro do Cáspio. Os russos nomearam esse avião da época da Guerra Fria de Ekranoplano, pertencente à classe Lun de aviões. Mas a CIA resolveu apelidá-lo de Monstro do Mar Cáspio. Era um avião de guerra gigante, equipado com armas anti-superfície, que voavam usando o efeito de solo, um princípio que permite que grandes aeronaves voem perto do chão. Foi desenvolvido em segredo e apenas algumas poucas pessoas foram autorizadas a trabalhar nele. Além disso, como o projetista principal não confiava em outros pilotos, ele foi um dos poucos que pilotou o avião. De fato, a única razão pela qual as pessoas descobriram sobre este avião foi uma foto tirada por um espião da CIA. Infelizmente, a aeronave caiu num voo de teste e seus destroços eram pesados demais para serem recuperados. Esse foi o fim do legado de um dos monstros mais aterrorizantes do Mar Cáspio. Número 9. Lockheed SR-71. Desenvolvido para ser praticamente indetectável, o SR-71 foi criado pela CIA durante a década de 1960 para suprir a necessidade de aeronaves de reconhecimento ou de ataque. Foi desenvolvido em segredo com o codinome Blackbird e usava motores a jato especiais que permitiam que ele voasse a 3.2 na escala Mach. Ele foi projetado para ser usado pelos militares, com seu principal mecanismo de defesa sendo a velocidade, pois iria acelerar e voar para longe se um míssil fosse disparado contra ele. O avião serviu à Força Aérea dos Estados Unidos e à NASA, antes de se aposentar em 1999. Esse foi um dos únicos pássaros gigantes no qual os Estados Unidos puderam confiar de olhos fechados. Número 8. VZ-9 Avrocar. Essa coisa parecida com um disco voador era, na verdade, uma aeronave experimental secretamente desenvolvida pela Avro Aircraft Company em 1958. Foi desenvolvida por uma equipe chamada de Grupo de Projetos Especiais, que operava em segredo dentro da ala executiva do edifício da administração da empresa. Infelizmente, o projeto terminou quando a empresa passou por uma má fase e acabou fechando, com o Avrocar permanecendo em segredo até 1966, quando foi doado a um museu. A melhor coisa sobre essa aeronave era o fato de que quando os inimigos percebessem que não eram alienígenas pilotando ela, já seria tarde demais para eles. Número 7. Lockheed A-12. Com o codinome de Arcanjo, o A-12 foi o vencedor do programa Oxcart da CIA, que pedia o desenvolvimento de uma embarcação que pudesse voar sem ser detectada. O A-12 era rápido e versátil e possuía a capacidade de alcançar 2.0 Mach, um grande feito para a época. O projeto era tão secreto que todos os guardas recebiam $1.000 por mês, além de moradia e comida grátis. E todas as testemunhas de um acidente ou voo de teste recebiam $25.000 apenas para permanecerem em silêncio. Aparentemente, o A-12 também foi responsável por um grande número de denúncias de OVNIs perto da Área 51, durante seus primeiros dias de testes. Tinha um design incrível, mas devido a muitos acidentes que ocorreram durante o teste, ele não foi usado tanto assim e foi desaparecendo lentamente. Número 6. Rave Blue. Desenvolvido pelos Programas de Desenvolvimento Avançado da Lockheed Martin. O Rave Blue foi concebido como um projeto secreto para a CIA. O Rave Blue foi projetado para evitar os inimigos e não podia ser detectado com radares. O projeto foi desenvolvido em segredo e testado na Área 51, onde passou nos testes, mas, infelizmente, ocorreram alguns erros com todos os protótipos feitos, tendo sido perdidos. Muitos fãs da aeronáutica ainda lembram com saudade desse avião. Número 5. TR-3 Black Manta. O TR-3 é um projeto que supostamente está em desenvolvimento para a Força Aérea dos Estados Unidos. A aeronave deveria ser um avião de vigilância furtiva que supostamente serviria para a Guerra do Golfo e contava com uma tecnologia laser. Nós desconfiamos da existência da TR-3 porque são comuns aviões em formato triangular, sendo avistados na região do Vale Antelope, um local próximo a duas grandes bases de testes militares dos Estados Unidos. Talvez seja esse um dos motivos para que tanta gente reporte ter visto OVNIs no deserto.
Número 4. Ajax. A resposta dos russos ao voo supersônico foi o lançamento do Ajax, a joia da Força Aérea Russa, quando foi apresentado na década de 1980. O Ajax usava um mecanismo especial chamado motor magneto-plasmoquímico, que ninguém nunca foi capaz de provar que realmente existiu. O projeto foi desenvolvido por alguns anos, após ter sido suspenso, com seu desenvolvimento sendo retomado por um cientista francês, que provou que o motor Ajax poderia ser construído e operar com uma alta taxa de eficiência. Atualmente, pouco se sabe sobre o projeto, apenas que a Rússia e a China assinaram um contrato de 10 a 15 anos para o desenvolvimento de uma aeronave hipersônica. É isso aí. Parece que está tudo pronto para a Terceira Guerra Mundial. Número 3. U-2. Apelidado de Dragon Lady, o U-2 era um avião de reconhecimento desenvolvido secretamente, usado como uma plataforma de coleta de informações pela CIA. A aeronave foi aprovada e projetada em segredo pela Lockheed Martin durante os anos 50 e ainda está em serviço hoje. O U-2 era tão secreto que até suas peças foram adquiridas em segredo, sem que o fornecedor soubesse o motivo real da venda. Desde então, o U-2 tem sido tão útil tanto para a CIA quanto para a Força Aérea dos Estados Unidos, que nem se fala ainda sobre sua aposentadoria. De qualquer maneira, seria legal pensar num nome que não fosse de um artista famoso. Número 2. Horten HO-229. Apelidado de Arma Secreta de Hitler, o Horten HO-229 era um caça-bombardeiro de ficção científica, projetado pelos nazistas da Segunda Guerra Mundial. A aeronave tinha 2 canhões grandes de 2.500 quilos de bombas como carga, o que significava que se os nazistas utilizassem esse avião, ele dominaria o campo de batalha. Somente 3 deles foram construídos e os testes foram interrompidos após uma falha catastrófica no motor, que fez com que um dos aviões de teste ficasse fora de controle e caísse. Só sabemos disso hoje em dia porque um deles foi preservado num antigo depósito, sendo encontrado pelos aliados ao final da Segunda Guerra Mundial. Seu design também foi considerado inspiração para o American B-2 Spirit, um bombardeiro famoso e amado pelos fãs de aeronáutica. Número 1. Projeto Aurora. Uma lenda entre as histórias de aviões secretos, o Aurora é um projeto das Forças Armadas dos Estados Unidos, que é tão secreto que, até hoje, ninguém sabe ao certo se existe ou não. Dizem que o Aurora é um avião espião, capaz de chegar a 5.0 Mach, e que começou a ser desenvolvido na década de 1980, podendo estar ativo até hoje. Um grande número de dados e de testemunhas oculares confirmam sua existência, mas os militares continuam negando que o avião tenha sequer sido fabricado alguma vez. Talvez os Estados Unidos não consigam manter programas de espionagem da NSA em segredo por muito tempo, mas eles realmente são bons em esconder um avião supersônico. E você? O que você acha? Será que eles estão escondendo essa nave? Ou será que tudo não passa de uma conspiração?